Assim, irmãos queridos, após essa música maravilhosa, que nós buscamos elevar os nossos pensamentos nessa sintonia mais alta de comunhão com o Mestre e com a nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecemos, Tia Mãe, por mais uma tarde de união. Essa segunda-feira, onde iniciamos mais uma semana de estudos. Que a vossa luz, Senhora, a luz de Jesus, que brilha muito mais do que o sol que hoje não apareceu, mas mesmo se estivesse aí, a vossa luz é muito maior e nos aquece o coração. Que essa luz possa brilhar em nós mais essa semana, aclarando o nosso entendimento, fazendo com que nós possamos reunir forças para juntos florescermos cada vez mais e que todos os estudos e trabalhos realizados em nosso grupo possam ser irradiados para todo e qualquer ponto da humanidade onde hajam necessitado, um sofredor, um entristecido, alguém necessitado de carinho, de amparo, que essas energias que aqui nós conseguimos com o auxílio do mais alto possam tocar esses corações, tocar os corações de todos os homens, sobretudo, Senhora, os que, não prestando atenção, alheios à nova situação do mundo, desdenham da condição atual de saúde e, vez por outra, se veem adoecidos, enfraquecidos, onde bate o desespero e a dor. Que possam todos ter consciência, ter iluminação necessária para se comportar com responsabilidade que o momento exige. Que busquemos todos nós nos fortalecermos uns aos outros com a tua paz, com o teu amor, irradiando as maravilhas que vêm do alto e que nos tocam incessantemente. Que saibamos receber esses dons e compartilhar com a humanidade. Ilumina-nos a Mãe, ilumina-nos Jesus. Permite que possamos dar, mais uma vez, por iniciada a nossa tarde de estudo, pedindo ainda que ilumine a nossa oradora dessa tarde. Que a vossa paz e o vosso amor esteja conosco, hoje e sempre, assim seja. Queridos, vocês sabem que nós estamos estudando segurança mediúnica. E a Marisa, assim, não vou dizer que fui eu, não. Eu, desde o primeiro dia, eu senti vontade de mostrar um pequeno videozinho sobre quem é Miramês. E hoje eu falei assim, eu não vou fazer isso de novo, porque todo mundo já viu quem é Miramês. Aí eu escuto aquela voz assim, coloca de novo, porque você está aproximando do grupo esse espírito. E essas aproximações, elas se dão gradativamente. Então, eu vou me permitir pedir licença para vocês para passar de novo o videozinho pequenininho sobre quem é Miramês. Hoje nós temos a Dona Eliane de novo, então a Dona Eliane não viu, então ela vai ver e nós vamos de rever, tá bom, gente? Nós vamos começar assim. Marisa é lentinha, tá? Tenham paciência. Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. No vídeo de hoje, vamos conhecer então um pouco sobre a vida e a obra do espírito Miramês. Fernando Miramês de Olivídio. Miramês é o guia espiritual do médium João Nunes Maia, que orienta desde 1958, quando manifestou-se pela primeira vez durante uma reunião na União Espírita Mineira, em Belo Horizonte.
Fernando de Olivídio Miramês era espanhol e, a serviço do rei da Espanha, pisou nas terras brasileiras para nunca mais sair. Doou todos os seus bens na sua terra natal e tornou-se protetor de índios e negros, sendo por eles chamado de Pai Branco. O nobre espanhol tinha grande interesse pela história dos povos e nações da terra. Procurava informações sobre as descobertas de Cristóvão Colombo e de Pedro Álvares Cabral. E mesmo sem conhecê-las, já sentia o afeto pelas terras de Santa Cruz. Rapaz inteligente e estudioso, tinha grande carinho pelo povo humilde, pelos índios invadidos na sua cultura, pelos negros que sofriam sobre açoites. Em 1649, Miramês desembarca como turista no Maranhão, em terras brasileiras. Ele transmite ao soberano da Espanha somente os acontecimentos que poderiam ser benéficos, omitindo as notícias que poderiam prejudicar os povos que já residiam na terra. Apaixonou-se pelas terras brasileiras, as terras de Santa Cruz, que desde então sua vida se entrelaçou mais ainda à dos índios e negros. Todos o tinham como Pai Branco, filho do sol ou homem que veio da luz. Espírito de imenso amor, Fernando Miramês renunciou aos maiores patamares de luz a que tem direito por merecimento e permanece ligado ainda à terra de Santa Cruz, hoje Brasil, orientando o Centro Espírita João Nunes Maia e outros trabalhos para o progresso da humanidade. De suas mãos abençoadas destacam-se inúmeras obras vindas do mundo espiritual para trazer luz a todos os brasileiros e à humanidade inteira. Dentre eles, a obra Maria de Nazaré. Outra obra inesquecível é a história da vinda do grande apóstolo de Jesus, João Evangelista, que vai reencarnar na Itália como Francisco de Assis. A inesquecível trilogia Horizontes da Fala, Horizontes da Vida e Horizontes da Mente. Favos de Luz. Saúde. Segurança mediúnica. Cura-te a ti mesmo. Ave Luz. O Mestre dos Mestres. A coleção em 20 volumes da Filosofia Espírita. Iniciação, Viagem Astral. Também a coleção Filosofia da Mediunidade, em 8 volumes. Se você gostou, aproveite! Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. Miramês é um lindo, né? É um lindo. Então, vamos lá. Nós hoje vamos estudar o 2º capítulo do livro Segurança Mediúnica. E é um capítulo pequenininho. Já estou compartilhando com vocês, está vendo? Não. Não porque eu fiz errado. Espera aí. Tantã. Todo mundo vê, né? Sim, Mediunidade de cura. Oi? Todo mundo vê, tranquilo. Ok. Esse capítulo, capítulo 2, fala da mediunidade de cura. Ele diz assim, ó, a mediunidade de cura é um dom grandioso, que foi usado com exuberância por nosso Senhor Jesus Cristo na sua passagem pela Terra. O médium de cura deve tomar certas providências em relação à própria conduta,
pois sua mente influi poderosamente sobre todos os seus centros de forças, e estes canalizam as suas indescritíveis energias para onde os pensamentos do medianeiro determinarem, somadas às outras tantas riquezas de que o coração é portador. Então, Miramês nos fala de responsabilidade. Não só o médio de cura, mas todos os médios têm que tomar as suas providências com relação à vigilância dos seus pensamentos, já que nós somos estudantes da doutrina dos espíritos e sabemos, através dos espíritos bondosos, que o nosso pensamento é energia curadora. Maria, Adiante, ele diz... só uma coisinha. Eu estou com a impressão que nós já lemos isso, não? Sim, eu estou repetindo, porque muitos não vieram e não foi gravado. Tá. Os fluidos vitais armazenados pelo baço, que mais se enraizam no seu duplo, o duplo etérico, são fornecidos pelo astro-rei, que nos fecunda a todos e são sempre reavivados pelos nossos sentimentos de amor ou então desmerecidos pelos nossos impulsos inferiores. Então, vejam bem que essa é uma informação preciosa. Os fluidos vitais armazenados pelo baço são os que mais estão ligados ao nosso perispírito e eles são fornecidos pelo Sol, que nos fecunda a todos. O que é fecundar o ser humano? É energizar. Por isso, nós precisamos tomar o solzinho. Quando eu digo que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ela trabalhou e trabalha ainda, infelizmente, para as trevas, que querem dificultar o caminho da implantação do bem na Terra, eu não estou falando aleatoriamente, porque de uns 20 anos para cá, a indústria farmacêutica bombardeou a humanidade dizendo que sol fazia mal. O que a gente sabe é que é excesso de sol que faz mal. E começamos a usar poderosos bloqueadores solares, não filtros, bloqueadores solares. De lá para cá, crianças, adultos, velhos, têm tido cada vez mais cânceres, cada vez mais nos desvitalizamos. Então, a gente precisa prestar atenção a quem nós estamos servindo, porque tudo tem um propósito, e a gente tem que refletir sobre todas as coisas, não é engolir tudo, é pensar. Continua Miramês. É bom que analisemos o que estamos doando aos que sofrem. A mediunidade curadora é uma porta, se não um caminho, onde luzes poderão brilhar, despertando outros valores que se escondem no nosso mundo íntimo. O médium curador que já se dispôs a tal empreendimento não pode se esquecer da alegria, aquela que nasce dos bons princípios e valoriza o esquema de vida em todas as suas diretrizes. Não deve perder a paciência com os que sofrem. Eles já sofrem. E, às vezes, desconhecem o que o medianeiro já conhece. Eu vou parar aqui, porque isso é muito importante. Ela é uma porta onde valores que nós temos dentro de nós poderão ser despertados à medida em que utilizamos o nosso livre-arbítrio e a nossa boa vontade em ajudar. E a gente tem que ter boa vontade, mas antes ele falou de responsabilidade, conhecimento, e agora ele fala de boa vontade e de paciência. Paciência por quê? Porque muitas vezes nós vamos repetir, olha, você precisa sair na rua de máscara, você precisa lavar suas mãos, você precisa evitar as aglomerações, não sair por qualquer coisa, guardar mais o seu lar. E aí é aquela pessoa que a gente ama, mas ela não faz exatamente tudo o contrário que você exorta a criatura a fazer. Nós perdemos a paciência muitas vezes, mas nós precisamos entender, ou melhor, entender a gente entende, é o grau evolutivo da criatura, mas nós precisamos compreender profundamente as diversas nuances do sofrimento, porque até quem ri demais está em desespero, até quem sai demais está em desespero.
E ele já está sofrendo. Talvez até não tenha se dado conta, mas está sofrendo. E o que a gente tem que fazer? Ter paciência e orar. Envolver essas criaturas na nossa vibração amorosa, de piedade, de misericórdia, para que aconteça para a espiritualidade alguma coisa para essas pessoas pararem. Isso aconteceu com a minha irmã. Eu estava pedindo tão fervorosamente que eu fiquei até meio assim. Eu estava sabendo que a minha irmã mais velha estava saindo que nem uma louca, todo dia. O que aconteceu com a minha irmã? Ela teve uma trombose. Aí no outro dia eu estava assim, nossa Senhor, eu estava pedindo para o Senhor parar a minha irmã, mas não precisava ser com a trombose. Mas, de repente, foi isso. Está na vidinha dela a trombose, está na vida da minha família. Nós temos uma mutação genética que predispõe à trombose. Então, foi o freio. Eu olhei, fui ver minha irmã sábado. Ela estava feliz, ela estava alegre, mas ela falou, agora eu não posso mais sair. Eu falei, não pode, né? Foi seu freio, foi sua espora. E a gente tem que ter paciência. Eles já sofrem e às vezes desconhecem o que medianeiro já conhece. A quem muito é dado, a muito é exigido. E essa paciência é exigida para nós. Deve ouvir com tolerância e conversar com discernimento, para que possa fazer crescer nos corações torturados aquela força divina que se chama esperança. Olha, eu estou pensando, por nós que passamos esse tipo de coisa, lidar com essas pessoas que desafiam a nossa paciência, é porque nós deveríamos ter no passado, nosso passado escuro, ter desencaminhado muita gente. Agora nós viemos com a tarefa de encaminhá-los com discernimento, com paciência, com tolerância. Deve confiar, continua ele, mesmo nos desconfiados, e perdoar incondicionalmente todos os que sentem prazer em ferir. Olha, pessoal, é preferível nós estarmos nas fileiras dos feridos do que sermos nós a levantarem a espada. A gente já sabe disso. Somente o exemplo do bem nos colocará com poderes suficiente para desfazer os impulsos da ignorância. Nunca esquecer a harmonia da mente, porque a harmonia é a tônica do universo, e onde ela se irradia não falta saúde e paz, compreensão e fraternidade. E de onde que a gente vai buscar essa harmonia? A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Nós vamos buscar isso no Evangelho, na sua leitura, na sua reflexão, no procurar regrar a sua respiração, oxigenar o cérebro, pensar aqueles 10 segundos da água da paz antes de proferir a palavra. O provérbio chinês já diz, a palavra lançada e a flecha tirada não voltam jamais. Então, nós precisamos fazer esse roteiro de disciplina para que a gente possa aurir essa harmonia interior. O sensitivo, continua Miramês, deve conhecer a si mesmo antes de saber alguma coisa sobre os outros. Exigir de si o que pode dar aos semelhantes e a ninguém pedir compreensão. O médio de cura é sempre doador, a fonte da tranquilidade, ajudando e tornando a ajudar na criação da verdadeira felicidade. Então, se nós estamos doando sempre, é imensa essa responsabilidade sobre o que nós estamos doando. Sobre qual é o teor, qual é a qualidade espiritual, moral e amorosa daquilo que nós estamos dando. Né? Porque a gente sabe que a espiritualidade provê o que nos falta, mas nós não temos que ser o cavalo manco para sempre, porque a gente sabe que alguém vai usar o cavalo manco da mesma forma. Precisamos tomar tendência, né? A água de cada lar é filtrada pelos esforços humanos e valorizada pela assistência espiritual por bênção de Deus. Assim, é a energia cósmica de natureza divina
penetrando em nossos filtros energéticos. Quando compreendemos, enriquecemos-nos com esse fluido sutil, dando indicações na correspondência que o amor indicar. Então, o tempo todo está na nossa boa vontade, na nossa responsabilidade sobre aquilo que nos foi dado para evoluir, que nesse caso é a mediunidade de cura. Nós precisamos, todos os dias, pelo nosso esforço e pela boa vontade, por estar sempre de prontidão para Jesus, para poder perceber a sutileza dos caminhos que nos são indicados por esse amor divino, pelos nossos mentores espirituais. Se aguçarmos os nossos ouvidos e aguçarmos os nossos olhos, esticarmos para além dos sentidos, nós vamos perceber que o tempo todo a natureza fala conosco. O tempo todo nós estamos em permuta com a natureza. Mas, se nós não observamos essa disciplina, essa boa vontade, nós perdemos o trem da nossa história. A gente começa a colocar embrutecimento nessa nossa sensibilidade. E aí será aquilo que nós fizermos de nós mesmos. E vamos responder por isso. A mediunidade de cura tem muitos pontos a ponderar. Os médiuns têm a sua parte a ser feita no preparo dos fluidos que deverão ser distribuídos aos que sofrem. E, portanto, são responsáveis pelo que dão. A responsabilidade é muito grande na sequência dos trabalhos que nos competem em favor de nós mesmos, de nossa consciência e do nosso coração. Não devemos perder tempo. Não deixemos passar um minuto sem nos lembrarmos de nossa disciplina e de nossa educação. Pergunta, não sei se 319 ou 919, eu sempre esqueço. O que devemos fazer para poder encetar esforços para a nossa evolução? Conhece-te a ti mesmo, a resposta dos Espíritos. Se a partir do momento em que nós iniciamos esse projeto, todos os dias quando a gente acorda, de conhecer a si mesmo, de disciplinar a si mesmo, de educar a si mesmo, nós vamos galgando degraus e vamos aurindo forças e vamos, como disse o Miramês nos seus inícios, descobrindo dentro de nós potencialidades que nós nem sonhávamos que tínhamos quando ainda vivíamos no equívoco e na ignorância. Antes dos nossos trabalhos mediúnicos, não nos esqueçamos de rememorar o que foi feito no percurso do dia e os pensamentos criados pela mente ou assomados em nosso mundo mental. Isso é para quem faz essa reunião, né, ou quem vai trabalhar à noite. Mas, por exemplo, nós que trabalhamos no AME, lá em Mangaratiba, nós temos que observar, para mim, todos os dias, mas as vésperas são muito importantes. Alimentação, pensamento, procedimento, o que fala, o que vê, o que exemplifica. Façamos uma avaliação e tornemos a fazê-la. E, se porventura tivermos que consertar alguma coisa, consertemos-la logo, entrando em oração, no sentido de nos prepararmos para o trabalho da luz. A oração não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 capítulos dedicados a ela. É a coisa mais importante. Ela não serve só para louvar e glorificar, nem só para pedir. Ela serve para nos colocarmos em equilíbrio e em conexão com a divindade. Divindade essa que está dentro de nós, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Logo que te deparares frente ao enfermo, sentirás a tua influência invadindo-lhe a aura. E se a vigilância não for exercida, os fluidos negativos que circulam em teu organismo poderão passar com profundidade para o enfermo, causando desastres de difícil reparo. A troca de fluidos entre pessoas é lei do equilíbrio.
No entanto, é necessário saber o que estamos recebendo e ofertando e quais os tipos de valores que ofertamos ou que nos são ofertados. Não basta ter boa vontade. Este é o primeiro passo. É preciso compreender o que deve ser feito para fazer melhor e ser vitorioso nos serviços da benevolência. A mediunidade de cura com Jesus é um alento divino, mas Jesus somente está presente onde o coração gera amor e a mente mostra discernimento. Isso tinha que ser colado bem grande, num banner, nas portas das casas espíritas, porque assim teríamos silêncio, equilíbrio, assim mandaríamos embora a maledicência, a calúnia, mandaríamos embora a vaidade, o melindre, porque sabemos que vai estar na nossa contabilidade espiritual esses fluidos deletérios que nós, porventura, por invigilância, permutarmos com os nossos... Se você passar ali, por acaso, estiver morando, mas acho que é só quinta-feira. Luciano, por favor. Então, nós precisamos ler isso muitas vezes. Deveria ser colocado na porta da casa espírita, na porta do trabalho da assistência médica espiritual, porque essa vigilância pode agravar o problema do enfermo. Isso vai para a responsabilidade espiritual. E nós não queremos mais isso. Nós não estamos aqui mais para brincar. A mediunidade de cura com Jesus é alento divino, mas Jesus somente está presente no coração, onde o coração gera amor e a mente discernimento. Eu sei porque eu estou ali, eu sei o que vim fazer e eu sei quais são as consequências daquilo que eu estou doando. Isso é discernimento. Então, eu vou fazer o melhor que posso. Não basta boa vontade, é preciso responsabilidade, tolerância, paciência, compreensão e discernimento para poder fazer com que a benevolência jorre do nosso coração. Combate nos teus sentimentos todos os tipos de melindres. Eles são sutis. Por vezes, desconheces a sua existência palpitando no fundo da alma. Ele se esconde nas dobras da tua vaidade e tem ainda o poder de chorar para mostrar com mais evidência que alguém o feriu. Quem nunca passou ouviu isso? São sutis porque são todos filhos do orgulho, esse tirano do nosso espírito por tantas encarnações. Ele se traveste nessa sutilidade, em vaidade, em melindre e até em amor próprio ferido. Magoei e choro. E aí todos se compadecem, porque quem nos esmorece diante da lágrima são os corações mais empedernidos. Mas nas casas espíritas estão aqueles que estão querendo se reformar. E é uma lágrima escorrida no momento certo. Também se alia à malícia, que ainda existe, também uma das filhas do orgulho. No momento de curar os enfermos ou dar alívio aos que padecem, não podes alimentar o ódio, pois ele gera imprudência. Não podes assegurar a inveja, pois ela faz crescer a usura. Não podes cultivar a prepotência, pois ela irrita a sensibilidade, dispersando o que de bom os céus nos ofertam. É de justiça que todo médium de cura se certifique por si mesmo de que tudo o que doamos volta a nós, por processos que às vezes escapam ao nosso entendimento. Então, cuida daquilo que tu dás. Aí vai falar assim, mas Marisa, só o médium de cura? Aqui especificamente ele está falando do médium de cura, mas todo médium doa. Todos temos que privar e cuidar mesmo dessa disciplina e desses sentimentos que são tóxicos, porque vão voltar para nós. É lei da vida, é lei de ação e reação. O médium curador é fulcro de energias circulantes.
E essas forças de Deus obedecem à sua vontade cegamente. Fazemos delas o que somos. Se doamos luz, ficamos inundados de claridade, mas se oferecemos trevas, sofremos as consequências das nossas invigilâncias. Entrega teu coração e tua inteligência, médium curador, à influência do Cristo, porque o Evangelho em tua vida tornar-te-á um sol para a tua própria paz, servindo aos outros. É curtinho, mas é contundente. E agora, nós abrimos o microfone para todos que quiserem falar. Eu sei que todo mundo está assim, ó, porque quando eu leio, eu faço aquele silêncio. Aquele silêncio. O que nós estamos fazendo? Seu Dalto, querido, pode falar. Marisa é meio sem retoque, mas pela riqueza desse capítulo, que fala dos médicos curadores, você me dá só um segundo, porque os meninos aqui não me deixam falar. Espera aí, só um segundo, por favor. Para quem chegou depois, eu fiz ontem, não sou nenhuma artista, se olhar de perto tem um monte de defeito, mas eu fiz pensando no grupo. Então, uma boa alma aqui deu a ideia da gente sortear a mandalinha, e aí, no último sábado desse mês, eu vou sortear, tá bom? Eu volto, então, aqui a um pequeno raciocínio aqui, porque a nossa experiência dentro de uma casa espírita foi uma casa que se dedicou a um trabalho assim, mergulhou no trabalho de cura da ectoplasmia e do auxílio, né, no campo da saúde física e da saúde espiritual, né, das pessoas. A preocupação na saúde física, a gente sabe que ela é alguma coisa que não tem uma grande necessidade, porém não seria o ideal para todos nós, seria a cura do espírito, não a cura do corpo físico. Normalmente as doenças, elas são o remédio que nós necessitamos para que curássemos a nossa saúde verdadeira, que é a saúde da alma. E a casa de Frei Luiz, a grande preocupação dela foi isso. Então nós vemos no geral, que cabe a cada um de nós a busca da nossa melhora. Nós que já chegamos ao entendimento que é necessário fazer uma reforma boa para que a mediunidade seja santificada. Senão a mediunidade não é santificada, não será santificada. Santificada no sentido de ser mediunidade com Jesus. A gente precisa fazer uma série de restrições no nosso comportamento, porque é necessário que seja desse jeito. A gente tem, no campo da fluidoterapia, que é onde você utiliza a sua mediunidade no campo da cura, na área da cura, não das informações, mas diretamente na área da cura, é preciso que o médium seja muito esclarecido, mas muito esclarecido. É preciso que o médium, mesmo que ele já venha de berço, aquele que tem bondade no coração, que tem amor no coração, ele cura com o olhar, ele cura com o abraço, ele cura com um aperto de mão. Se ele consegue detectar na necessidade daquele que chega para o seu trabalho, quando ele é orientado pelo plano espiritual e não tem uma cultura normal, uma cultura geral, ele vai ser o curandeiro, ele vai ser o benzedor, né? A benzedeira, né? Aquela que cura sem grandes conhecimentos práticos, teóricos, né? Mas tem o grande conhecimento prático que ela acredita nas entidades benfeitoras e ela já vem virtuosa, essa pessoa, já vem virtuosa pela própria caminhar das suas vidas anteriores e está desfrutando de um momento em que não é que é ignorância, mas que não teve a oportunidade de uma cadeira acadêmica, enfim, de uma ilustração através dos livros, e se torna uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, e que faz o seu trabalhinho ainda. Né? Nas grandes cidades não acontece isso.
quietinha num canto, ou então se insere num trabalho, numa sala, porque ela já tem o seu crescimento espiritual, já vem com essa força da natureza de ser uma pessoa já voltada ao bem. Alguns de nós não. A gente não tem os embates da vida ainda, coisas atávicas que nos perturbam, né, a nossa existência nessa caminhada dessa encarnação, nesse momento, né, que os ponteiros do relógio vão trabalhar para que a gente possa, de alguma maneira, conseguir se melhorar e a gente, pelas dificuldades, pelos conflitos naturais da nossa existência e ainda pela nossa dureza de coração, a gente desfruta de uma mediunidade benfeitora, de uma mediunidade que poderá ser traduzida. Pensei que você tinha pego um livro, Marisa, vou mostrar, né? Que tem necessidade de ser traduzida numa ferramenta de luz, e a gente vive ainda, pelo nosso atraso moral, voltado a tudo aquilo que você veio falando, que Miramês aconselha a gente. Nós não temos o coração puro. Então, precisamos reformar. Ainda tem a inveja, ainda tem a cobiça, ainda tem uma série de situações que a gente acaba desvirtuando esse dom maravilhoso de Deus e se perde pelas veredas da inconsciência. Eu, quando vou levar para um outro campo, primeiro deixa eu pegar deixar o viés e pegar firmemente. É necessário que nós que já temos a condição dentro de uma casa espírita, mesmo não sendo bom, hein? Mesmo ainda preso nas teias da vaidade, enfim, mas que a gente, se nós tivermos a consciência de que o médium de cura, o médium curador, que é o caso do capítulo, todos precisam, mas que o médium curador ele precisa ser ou melhorar a sua postura perante a vida, é preciso que nós, como orientadores que somos, né, temos que fazer um esforço muito grande dentro de uma casa, se esse é o nosso papel, de preparar essas pessoas, pelo menos iluminar essas pessoas com algum conhecimento, mesmo se ela for relutante, para que ela se melhore em face ao trabalho que ela exerce, que é o trabalho da cura. Isso, a gente tem grandes médios na fluidoterapia na casa de Frei Luís, são pessoas difíceis, muito difíceis, por sinal. Se melindram com muita facilidade, não gosto dessa sala, não gosto de fulano, não vou para lá. Isso tudo a gente precisa, nós como orientadores, tentar, de alguma maneira, fazer com que isso vivifique dentro da pessoa, que o amor comece, de alguma forma, a melhorar. Aí eu volto para a Raquel, porque é necessário que a gente fale disso. O Evangelho ainda será sempre a ferramenta mais eficaz para que faça as modificações. E a dor. Normalmente, um médium conflitante, quando a dor aperta, quando ele não vai pelo amor, e a dor vem e açoita a vida dele, aí ele começa a ter uma postura diferente perante o seu trabalho mediúnico. E nada melhor do que o Evangelho, bem aplicado, e um bom orientador para que possa, de alguma maneira, esse médium ganhar confiança no trabalho que ele vai fazer durante muito tempo da sua vida. A sua rebeldia ela não será pacificada, modificada pelos ensinamentos que tem. Muitas das vezes, pela confiança que ele acaba desenvolvendo naquela pessoa que o orienta. Aí vira uma espécie de guru, às vezes é necessário por um tempo. Às vezes é necessário por um tempo. Criar uma empatia, né? É uma empatia com aquele que o dirige. Ele diz, não, eu não trabalho com ninguém, mas se seu fulano, dona fulana, ou fulano me convidar, eu estou ao seu inteiro dispor. E a partir dali ele vai ganhando confiança. É um trabalho difícil, não é fácil. Alguns já vêm com a bondade no coração, outros de nós não. Então, agora sim, agora eu volto para trás um bocadinho. Na casa de Frei Luís, nós tivemos alguns médios, grandes médios curadores, ou que dispunham dessa propriedade, que seria o canal para que utilizasse, né, as energias, né, essas tão sutis,
que são faladas, além da sua própria pessoal, para esse trabalho foi o Gilberto. Esse que foi, né, cometido de uma enfim, de uma infelicidade, uma tragédia, né? Mas estava no caminho dele isso aí. Era para cumprir, fechar o seu trabalho aqui dessa encarnação. O Gilberto era uma pessoa muito difícil, um homem que tinha, por natureza, ser violento. Não era uma pessoa pacífica. Ainda tinha arma e, se deixar, vinha de revólver na mão querendo dar tiro nas pessoas. Tinha algumas coisas, algumas dificuldades muito grandes, embora tivesse um coração esplendoroso. Aqueles que ele amava profundamente. Aqueles que ele, por razões, não ódio, mas não tinha simpatia, não tinha jeito, era uma coisa difícil. Foi preciso que o Dr. Rocha Lima, durante muitos anos da sua vida, preparasse o Gilberto, orientasse o Gilberto, passasse coisas para o Gilberto, que o Evangelho, de uma forma gotejada, em doses homeopáticas para o Gilberto, porque para ele não funcionou, não funcionaria em doses cavalares, né? Em balde, não adiantava. O Evangelho não adianta. Tinha que ser em doses homeopáticas, fazendo a transformação daquele homem para que ele pudesse ser um ser que produziu, junto com o Dr. Frederico, mais de 50 mil cirurgias de alto grau. Quanta misericórdia de Deus, né? Quanta misericórdia. Quanta misericórdia, né? Então, é bom analisar, evidentemente, aquilo que a gente vai doar. Nós que já temos esse esclarecimento e essa ética, essa questão ética que nós já adquirimos, porque viemos com dificuldade também. E durante a nossa caminhada, nenhum de nós ainda está livre dos cabelos brancos, né? Já passamos da fase, nós já entramos nessa questão da razão, não é? Agora está de cabelo azul, né, Marisa? Não é mais branco, ficou azul. Da Sandra Castanho, né? Da Raquel é grisalha, estou vendo aqui, né? O meu já está branquinho, tem alguns pontos pretos. Então, nós já chegamos a uma idade em que vencemos, a natureza conseguiu dominar, eu não falo por mim, algumas tendências difíceis do meu espírito, da minha questão particular. A natureza ela se incumbiu de fazer isso, e a dor, o sofrimento, veio assim em abundância para que eu pudesse, de alguma maneira, eu tinha alguma coisa de muito bom dentro de mim, que eu sabia e tinha certeza que tinha isso, né? Alguma coisa que era diferenciada das pessoas, não sei se chama bondade, mas também tinha um outro lado muito rebelde, muito forte, né? Que era um conflito. Era um conflito sempre. Quando eu fazia uma atitude mal feita, esse outro lado vinha, me torcia as orelhas, né? Me batia, né, no joelho, para que eu pudesse analisar o sofrimento, enfim, alguma coisa que eu pudesse não ter feito de bom, né? O que eu percebo, seu Dalton, é que nós estamos entrando num tempo em que essas dificuldades mais amenizadas em nós, mais amortecidas, ela está começando a exigir de nós, que já estamos com a letra há tanto tempo nas mãos, ele está começando a exigir de nós o aprimoramento técnico do sentimento, eu diria assim, vou dizer, o aprimoramento técnico do próprio sentimento, usar o sentimento com discernimento, porque eu entendo como médio de cura, e acho que todos entendem, que todos somos médios de cura. Uns têm mais fluidos, outros menos, mas todos somos médios de cura, porque qual é a mãe, qual é o pai que nos sopra no joelho ralado? Eu fico imaginando que a Raquel, por exemplo, vou tomar a Raquel hoje, vou botar ela na Berlinda, vivendo onde ela vive, num lugar mais ou menos no entorno dentro da natureza, embora a Ilha Grande seja lugar de grandes conflitos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Mas ela vai harmonizando. E eu fico imaginando, eu gostaria de beber uma água fluidificada pela Raquel, principalmente nas quintas-feiras, parece que ela é tomada pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, eu gostaria de beber essa água, porque eu tenho certeza que no dia que ela impor a mãozinha dela
com muito carinho, ou no esposo dela, ou em qualquer pessoa que bater na porta dela precisar de um abraço, ela está doando fluidos lindos, entendeu? Aspirinos. Então, eu acho que, eu tenho para mim que todos somos médios de cura. E quando a gente lê Miramês e relê Miramês, a gente percebe que está sendo exigido da nossa consciência uma vigilância maior, porque sabedores que somos, que nós podemos modificar, que o nosso pensamento modifica, a partir desse conhecimento a gente já sabe que a gente pode doar a qualquer hora e a qualquer minuto. Eu não vou falar mais não, porque eu já falei muito. Se o senhor já acabou a sua fala, me desculpe. Está encerrado. O Marcos Celeno pediu para falar um pouquinho, depois do Marco, a Luciana. Oi, gente. Boa tarde para quem ainda não tem boa tarde. Na realidade, o que surgiu para mim, logo no início do texto, foi uma dúvida. Mas para eu poder colocar essa dúvida, eu tenho que contar um pouquinho, tentar resumir um pouquinho da história, né? Eu não me considero um médium de cura, não sou, assim, nessa acepção mais da palavra, daquele cara que promove bem as coisas, que trabalha só com isso, né? Mas, assim, fui numa modificação desde que eu comecei na doutrina espírita, ainda na adolescência. Comecei pela questão do estudo, da fala, blá, blá. Quando cheguei no SEAV, comecei a trabalhar com o passe, até que um belo dia, Flavinha, Luciano e alguns outros disseram que estavam vendo ao meu lado um espírito com características de um indiano, que mais tarde me soprou 2 nomes assim, meio confuso, e eu cheguei para o Lu e falei, Lu, esses são os 2 nomes aqui, tá? E aí o Lu falou, é o Xislian. Lembra, Lu? Numa reunião lá, aí o Lu falou, é Xislian, o nome que ele está querendo te dizer que você não está captando direito é o Xislian. Bom, tudo bem. Esse espírito começou a trabalhar comigo ali nos dias de passe. Eu sentia algumas vezes uma presença muito forte dele. Sentia, às vezes, a minha mão sair para um lado do corpo da pessoa que estava tomando passe. Belo dia chegou eu lá para trabalhar no AME, e eu trabalhava lá embaixo, na desobsessão, ali, na orientação, né, espiritual, como médico. E me disseram, olha, hoje foram 3 pessoas que falaram, a Cissa, a Rosana, a outra eu não me lembro quem foi. Você vai trabalhar lá dentro com os médicos. Foi uma época que estava com poucos médiuns ali, dos médiuns espirituais, e alguém parece que sonhou, teve uma intuição que eu ia trabalhar ali. Eu falei, meu Deus, nunca trabalhei ali, mas se é para trabalhar ali, eu vou. E aí, o Dr. Xislian começou a trabalhar ali comigo. Eu trabalhei ali alguns meses. Muito, assim, assustado comigo mesmo, não gostava daquele. Eu só fui ter alívio mesmo quando eu saí de lá e fui para o atendimento fraterno, porque o atendimento fraterno é uma coisa que está em mim. Ouvir, né, dar a palavra, e no atendimento fraterno às vezes eu aplico um passezinho também, então, mas ali durante os meses que eu trabalhei ali lá dentro, na parte das macas mesmo, eu trabalhava meio que aflito, porque eu não sabia quando eu estava mais eu presente, eu sou um médium muito consciente, quando era o Dr. Xislian. Isso me deixava meio preocupado. Mas algumas vezes eu vi a pessoa entrar, se queixando de dor aqui, de dor ali, a minha mão começar a mexer num lugar que eu não sabia como é que ia mexer, e me dava medo mexer na coluna das pessoas, mexer no joelho das pessoas. Eu ficava com medo. Mas mexia assim mesmo, a mão estava lá mexendo, não estou deixando mexer. E eu vi gente sair dali, entrar cheio de dor na coluna, mancando, e eu vi gente sair andando normal. Ou seja, o espírito me utilizou para utilizar aquela pessoa para cura. Ponto pacífico, tudo bem. Graças a Deus me foi permitido, veio uma leva boa de médiuns que trabalham lá dentro, me foi permitido sair dali para o atendimento fraterno, que é onde eu estou bem. Mas a minha dúvida é, logo no início do texto, Miramês coloca da importância do baço. Não é? E eu sou um camarada, note, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu já tinha mais de 40 anos. Uns 45 por aí. Estou com 60. Tem uns 15 anos mais ou menos isso, né, Lu? 15, 14, por aí, não é? Por aí, isso mesmo. Então, quer dizer, então eu já tinha pelo menos 40 e poucos anos. Só que, aos 25,
eu perdi o baço. Eu não tenho baço. Só meu baço está nos perispíritos. Aí a minha dúvida é, não que, então é impossível. Não, tanto é possível que eu trabalhei, não é? A minha dúvida é, e eu gostaria de perguntar, vocês que leem mais, porque eu não tenho nem muito tempo para ler também, se há algum outro órgão onde há essa filtragem, onde há esse acúmulo de energia, porque se eu fui usado para isso, e eu já há mais de 10, 15, sei lá, 20 anos, não tinha o órgão onde se concentra tudo isso, segundo eu queria saber qual é o outro órgão que é utilizado para isso, porque tinha que ter esse fluido, né? Eu acredito. Se eles usaram, eu tinha que ter. Fígado. Mas o fígado eu também perdi metade dele, né? Depois ele cresceu, recuperou, tal, mas porque o câncer que eu tive, que foi o que me aposentou, chamado de doença de Hodgkin, né? Eu passei por uma operação espiritual que ele estava espalhado pelo todo o abdômen. Na operação espiritual que eu passei sem saber, foi numa reunião pública, eu estava sentado assistindo a palestra, comecei a sentir dor de barriga, e no final da palestra, qualquer dia eu conto isso com mais calma, no final da palestra, o presidente da casa me chamou e falou, olha, eu vi alguém mexendo na sua barriga. Eu estava preocupado com um caroço aqui, ó. Tem uma cicatriz aqui enorme, quem me conhece sabe, o caroço surgiu aqui. Foi minha sorte, porque eu trabalhava dirigindo, o caroço incomodou e eu procurei médico, que normalmente o caroço vem debaixo do braço ou na virilha, e quando a pessoa procura, o câncer já está fase 3, fase 4, não tem mais jeito. O meu estava na fase 1, e eu fiz a operação física, tive que fazer uma operação física. Mas os médicos que fizeram a operação física, abriram, foi uma operação de quase 3 horas, disseram para mim, olha, nunca vi isso, parecia que alguém tinha raspado tudo na tua barriga, porque pela quantidade de coisa que nós tiramos, era para estar todo o teu abdômen tomado. E estava tudo no baço e no fígado. Você perdeu o baço, você não tem mais baço, e uma boa parcela do seu fígado foi retirada, quase a metade. Aí eu passei anos e anos fazendo dieta, disso, daquilo, e o médico me preveniu. Depois as células do fígado vão se replicando, elas vão aumentando de tamanho, e daqui a alguns anos você volta à normalidade, mas com precaução, né? Alimentação, essas coisas todas. Né? Então a minha história é essa, quer dizer, aí eu fiquei nessa dúvida, porque aí como é que, da onde que eu tô, onde tem esse fluido em mim, meu Deus? No fígado. Nem tem, né? Olha só, o Luciano vai falar agora, peraí um pouquinho, tá, ô Marco? O Luciano vai falar, se ele puder responde, depois o Dalto quer a palavra de volta, tá? Vai lá, Luciano. Olha, Marco, bem, primeiro, boa tarde a todos mais uma vez. É uma pergunta de difícil resposta. Marisa já respondeu, e com propriedade, naturalmente. Mas eu não me recordo de alguma literatura que tenha me trazido alguma referência acerca da substituição do baço como algo responsável pelo fluido vital. É a fala de Miramês. Mas o que eu gostaria de dizer, pegando um gancho aí, um viés no Dalton e na Marisa, é a respeito sobre a orientação de Miramês. É uma exortação que ele faz aos médiuns de cura. Mas, particularmente, eu sempre tive comigo, desde o início, olha que eu estudo espiritismo há 20 anos, que toda fala que é dirigida ao médium, na verdade, ela cai perfeitamente a qualquer pessoa destituída de mediunidade. Porque, fundamentalmente, o que esses espíritos superiores nos trazem são lições de moral para aprumarem para o médium, para que ele se autoeduque. Mas essa autoeducação, ela não é pertinente só ao trabalhador mediúnico. Ela pode perfeitamente se encaixar em qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Porque, na verdade, são lições morais. Se nós analisarmos por esse ângulo, isso vem na minha cabeça desde o início. Médio, tudo bem. Nós sabemos da realidade, nós sabemos das contingências que nós aplicamos a nós mesmos por conta dessa faculdade que nós pedimos ao Criador que viéssemos com ela para acelerarmos a nossa evolução moral. E hoje bem sabemos que todos somos médiuns. Todos somos médiuns. É a fala do Dalton, quando ele disse que todos precisam, de fato, todos precisam, médiuns ou não, médiuns ostensivos ou médiuns passivos. Porque a humanidade é uma só. Então, como foi colocado mais cedo pelo NAP, estava conversando no grupo acerca do Evangelho, e ele, de fato, ele é um códice de o bem viver
da postura moral que não só aplica só ao planeta Terra, não. Outros planetas de igual teor moral como o nosso também têm o seu evangelho muito semelhante ao nosso, que é o evangelho É do uma lei amor. universal, né? É universal. É óbvio que os planetas mais superiores, e que possivelmente também devem ter os seus médios, não sabemos, porque até hoje o plano espiritual não nos permitiu ter essa informação, mas também tem esse evangelho diferenciado do nosso, porque é a prática do amor. Isso é tão simples e tão difícil de nós exercitarmos devido aos nossos atavismos, porque, novamente falando, o Marco até pontuou isso de vez em quando, o nosso passado reverbera no presente. Os ecos do nosso passado ecoam hoje. E a gente ainda não consegue identificá-los. Toda aquela vez que a gente bate de frente com alguma situação que nos desagrada, é o homem velho gritando ainda em nós. Então é importante que a gente faça essa leitura. Porque não é só para os médiuns ostensivos, os médiuns de cura. Não estou depreciando absolutamente de forma alguma. Cada um tem as suas demandas, as suas necessidades evolutivas. E aí vem a questão da cura. Como a Brisa muito bem colocou, qual a mãe que nunca soprou no joelho do filho? A minha soprou no meu várias vezes. E eu era encapetado, ninguém me segurava. Vivia todo ralado. Eu com ponto no joelho, 13 pontos que eu tinha cortado lá na laje de casa, no terceiro andar, pulando para o quintal do vizinho, olha só, eu cortei o joelho. Detalhe, eu estava no terceiro andar, quase que eu caí lá embaixo, no solo. Porque me deu tonteira. E quando eu vi a rótula exposta, falei, pô, aí eu sentei, desci, fui ao hospital, levei 13 pontos, voltei, levei uma coça muito bem dada, agradeço até hoje, e uma semana depois estava andando de bicicleta com ponto no joelho. Esse é o Luciano. Mas, enfim, brincadeiras à parte, que foi um fato que aconteceu, e não vou me estender, porque ainda tem o Dalton e a Nádia também para falar, eu posso garantir aqui para vocês, porque eu conheço muito bem muitos de vocês, vou citar nomes que não há problema nenhum. Marcos Heleno, Zé Luiz, Rita, Dona Marisa e eu passamos por um médico chamado Dr. Hansen, que na ótica das pessoas que não conhecem espiritismo, Marisa, em Campo Grande, perfeito, são milagres. E milagres não existem, é simplesmente uma corrigenda de um ato falho que nós produzimos no passado, que hoje, por mérito nosso, nós conseguimos o benefício da cura. Todos nós passamos pelo Dr. Hansen. E quem passou por ele, duvido que alguém aqui não tenha sido curado. Médium de cura. Porém, o médium, não vou citar nomes, que todos conhecem, tinha lá as suas mazelas. Eu presenciei, para encerrar o assunto, lá na Praia do Saco, ele, o médium, estava com aquela bolsa, eu esqueci o nome daquela bolsa externa, quando faz uma cirurgia no estômago. Colonoscopia. Perfeito. Ele estava com a bolsa colonoscópica, se é esse o nome, foi orientado que ele não trabalhasse, porque ele estava convalescendo de uma cirurgia, não sei se o Zé estava lá naquela época, o Marco não estava, lembro. E depois de meia hora estava ele lá trabalhando com médico. Ou seja, ele simplesmente desobedeceu uma orientação do plano espiritual, é só um traço do perfil dele. E carnes. É uma pessoa boníssima, de um coração, uma generosidade incrível, mas tinha as suas tendências. Tanto que, possivelmente, talvez tenha antecipado seu retorno à pátria espiritual. Não vamos chegar a esse ponto. Mas é isso. Então, quer dizer, na verdade, só para fechar o raciocínio, todos nós deveríamos, inclusive os participantes do próprio grupo, do nosso, deveriam estar aqui para aprender. É isso. Nádia, depois da Nádia, o seu Dalto de novo, tá? Nádia, fala, filha. Olha eu chamando a Nádia de filha. Fala, minha querida. Então, Marcos, eu vou te passar a orientação que eu recebi quando fiz a orientação mediúnica para a cura, né? Curso de orientação mediúnica para a cura. Ainda que seu baço físico tenha sido extirpado, ele existe no teu perispírito, ok? E o corpo se adequa fisicamente na produção pelo sistema sanguíneo e medula, tá? Eu não vou saber te precisar capítulo e tal, mas isso não está descrito na obra de Kardec, mas está em Evolução em Dois Mundos.
Não vou saber te precisar qual é o capítulo, porque eu não sou dessas que sei página, sei, né? Mas com certeza em evolução, na obra de Kardec não está especificado, mas em evolução em dois mundos está. Era só isso. Obrigada. A gente tem um assessor aqui para a evolução dos mundos, Zé Luiz. Depois ele me diz, tá, Zé? Fala, Dalto, depois você é o Zé. Tá, eu podia deixar até para o Zé Luiz, que eu tenho certeza que ele vai deschavar esse negócio aí bem. Celeno, primeiramente, você é médium. A força do pensamento é que manda muito mais do que o baço. Você poderia trabalhar, por isso que tem um médium de sustentação nas casas, porque eles produzem a ferramenta que os espíritos precisam para trabalhar na cura, que é o ectoplasma. Ele não precisa ser o seu. Ele pega do ambiente, ele pega de outros médiums, o espírito. Estou falando do Celeno, o médium. O médium está ali entre o espírito e o necessitado. Ele é o médium. Se é um médium que tem uma moral legal e tem as suas convicções religiosas, suas convicções cristãs, ele vai ser tão atuante como quem não tem a metade do corpo, só tem o cérebro e o coração. Está resolvida a parada todinha. Entendeu? Ele pode não é desnecessário qualquer órgão particular nosso. O que vale é o nosso amor, o coração que você tem de bom, teu desejo não é só boa vontade, é o preparo que você tem, a predisposição que você tem de servir como canal de um médico espiritual, ou de um curador espiritual, ou de um informante espiritual, e a matéria-prima que ele necessita para a cura física, não para a cura moral nem a cura espiritual. A cura física é esse fluido chamado ectoplasma. Então, ele capta do ambiente, ele capta de outros médios e capta do próprio assistido. Se o assistido vai para ali com uma dor terrível qualquer que ele tenha, e muitas das vezes essa dor é provocada pelo excesso de ectoplasma que ele tenha, a entidade espiritual vai saber muito bem como trabalhar com isso. Desde que você seja o médico, ele foi colocado na sua mão e você tem todo o magnetismo necessário. O magnetismo não depende do braço, nem do dedão do pé, enfim, né? É alguma coisa maior para que ele possa trabalhar. Mais ou menos isso. O Zé Luiz vai mandar legal para você, com certeza. Um grande abraço, Helena. Um grande abraço. Era isso que eu queria ouvir. Nosso Dalton deu a dica, tá vendo só como é que é o negócio? Mas, ô Marcos, olha só, é só você releia esse parágrafo que você tinha dúvida, ele já dá as dicas na tua própria dúvida. Ó. Os fluidos armazenados, os que são armazenados e os que não são. O Dalton já deu a dica. Mais se enraiza, está no baço, né? E que mais se realiza pelo duplo. O que duplo é isso? É o duplo etéreo. Ou seja, todo o nosso organismo físico, ele também tem uma parte no outro lado, que é o lado espiritual, que a gente chama de perispírito. Mas, então, assim, por mais que você não tenha alguma coisa, lá no teu duplo etéreo vai estar lá. Então, como você está numa sessão espiritual, você está fazendo uma sessão de cura, coisa assim, então, nessa hora, né, o mecanismo ultrapassa essa fronteira e pega de lá. Se você for imaginar assim, o que só tinha armazenado, vai estar um pedacinho lá no mundo espiritual. Mas, se não, acontece exatamente como o Dalton falou. Quem disse que você é um médium de cura que precisa de armazenamento local? Por que não doação do próprio ambiente? Por que não os elementais trabalhando para você naquele ambiente ali? Dessa tua história, a única pena perder-se uma oportunidade de trabalho. Porque mais um médico, que é coisa difícil de conseguir, porque a grande maioria dos médicos diz, não sou médico de cura, não quero saber disso, sou médium pedra. Quantos falam isso? Isso não é para mim, não. Mas é uma pena isso, porque exatamente seria assim a mediunidade mais refinada da história. Não é aquele médico que fica... A gente fala em Deus é muito Chico, né? Pelos livros que escreveu, que nada, o Chico botava a mão e curava as pessoas. Ele, além daquilo que ele foi muito mais, e a gente não percebe que só os que tiveram com ele, que foram testemunhas disso, é que nos dizem. Aí o Dalton, aí a praia do Dalton. Mas assim, tudo,
E um bom exemplo, né? Quando o Luciano fala do lado do Dr. Hansen, né? Eu até acho que foi uma irresponsabilidade do Dr. Hansen vir no médium nessa hora. Se ele estava sem possibilidade, não tinha que vir. E aí a gente consegue avaliar, de certa forma, qual é o grau de evolução desse espírito que está trabalhando. Se tivesse a responsabilidade de fato, se fosse caridoso de fato, ele não viria, mas veio assim mesmo. Eu soube dessa história. Outras vezes também, o Zequinha chegou lá desculpa falar o nome, o médico chegou lá no centro com febre, e mesmo assim trabalhou. Não era para acontecer. Isso não é para acontecer. Mas, porque a gente acha que tem que se doar plenamente de qualquer forma, não. A Marisa falou sabiamente, né? O abraço, né? Um abraço à água da Raquel, né? Que maravilha, né? Mas eu tenho certeza, eu estou vendo os nossos quadradinhos aqui agora, eu tenho certeza absoluta, porque vocês, para mim, sentiram no Lilás. Então, se a gente se abraçar, qualquer um de nós aqui que estiver doente, se sentindo mal, vá até onde está um desses nossos aqui, que agora nesse instante são 12, vá, dê um abraço. Mas não dá aquele abraço de irmão, não. Dá um abraço assim, você vai me ajudar. E aí, em nome de Jesus, essa cura vai acontecer e acontece mesmo. Porque existe algo maior nos envolvendo. Todo mundo já sentiu isso, né? Que esse grupo não está à toa aqui. Nós não fomos reunidos por nada. A gente está crescendo, está progredindo. E o que acontece? A gente está sempre lidando com isso. Não sou médico de cura, não quero trabalhar, não quero estudar, não quero fazer. E aí te volta para o texto, olha só. A gente só pode ensinar quem quer aprender. Isso o Dalto deve saber exatamente o que eu estou falando. Só dá para ensinar completamente aquele que quer aprender. E também só dá para curar aquele que quer ser curado, de fato. Não é assim? Pode ser qualquer remédio, qualquer remedinho. Olha, para vocês terem ideia, aqui, ó, meus remedinhos ficam numa taça, né? Tem que beber de tanto remédio. Mas se você não acredita nisso, de nada, é melhor você pegar pão e comer pão. Eu também já vi pão curando pessoas. Uma pessoa chegou aí no centro, aí no AME, né, no Mangaratiba, pegou a pomadinha do vovô Pedro, tinha câncer terminal, ensinaram para ela, alguém ensinou para ela, né, e fazia um bolinho, né, com o miolo do pão e tomou aquilo. Depois de 4 meses, simplesmente desapareceu o tal câncer terminal. É fé? Eu acho que é muito mais do que fé. O meio, né, o ambiente ajudou. Os médiuns ajudam. Então, assim, a gente precisa sair dessa... Eu acho que tem uma amarra, né? Tem uma coisa amarrando a gente. Né? E, assim, não estou falando do nosso grupo, mas a gente, no geral, estou generalizando mesmo. O espiritismo está com amarras, né? A gente não consegue, a gente está com dificuldade, a gente sabe o que fazer. Todo mundo aqui sabe o que fazer, não é isso? Nós temos, quantas vezes já falamos o Evangelho? Mas, de fato, esse evangelho a gente consegue viver 24 horas? Eu não consigo. Então, ele é um evangelho com dose, né? O remédio que você toma, infelizmente, toma de hora em hora, mas não dá para tomar os 60 minutos de 1 hora. É assim que funciona. Mas se a gente não acreditar no evangelho, mais nada acredita. Então, essa necessidade, né, da mediunidade que está com a gente, né? Eu não sou um médico ostensivo no sentido que não incorporo. Mas de tudo eu posso fazer. E minha proposta é essa. Eu posso chegar numa casa espírita, posso cozinhar, posso limpar o chão, servir café, posso evangelizar, posso fazer o serviço fraterno, posso impor minhas mãos, dar paz. Olha, essa é a minha proposta. É claro que eu preciso ser convidado. A gente não pode chegar assim, sou um médico de cura, estou aqui para fazer isso. Isso não existe em lugar nenhum. O Dalto sabe disso também. É necessário preparo, é necessário entrar na vibração da casa que você se propõe a fazer. Equalizar, né? Exatamente. Equalizar às vezes, para isso demora tempo, porque a vibração da casa é tão densa que não é permitido isso. Eu sempre tenho amigos no Ramatiz que estão pelo menos 4 anos estudando. Eu acredito que no Frei Luís também seja algo parecido. Lá também no Tupiara, eu tenho médios do Tupiara que eu conheço. E olha só, precisa de muito tempo. Não é porque não saiba. Eu trouxe isso. É porque você precisa vibrar naquela ondulação da casa. Essa é a proposta. Assim como nós, eu acho que nós já estamos vibrando na mesma frequência aqui nessa casa espiritual virtual. Acho que já falei demais. Falou bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Falou muito bem, gostei.
Sim. Essa questão da Tem alguém na vibração... fila? Fala, Luciane e Nádia, fala. Posso só botar aqui rápido? Que essa questão da vibração, eu acho que é das mais importantes que o Zé falou aí. Eu, inclusive, tenho esse hábito. Se eu tiver que viajar, ficar umas 3 semanas afastado da casa, quando eu volto primeiro pelas reuniões públicas. Vou lá, assisto a palestra, tomo um passe, para depois me reintegrar ao trabalho. Eu não vou chegando direto no trabalho, não, porque eu acho que eu quebro a sintonia de quem já está lá. Raquel também faz isso. Mas é assim que tem que fazer. Mas a gente está vendo... Lembra aquele esquetezinho de brincadeira do pessoal do Amigos da Luz que eu botei aqui? Prece com pressa. Tem casa espírita que está fazendo reunião com pressa. Tem grupos que estão fazendo as coisas com pressa. Sabe? Temos outros compromissos. Vamos fazer uma reunião disso, do evento daquilo. E aí não adequa, não faz avaliação e vai atropelando. Os escolhos desse tipo de atitude, eles não acontecem na hora. A gente percebe isso a médio e longo prazo. E quando se começa a perceber, é que a coisa já está numa ladeira lá íngreme, a coisa está caindo. Então, é necessário que a gente atente para isso, para que isso não aconteça, porque quando se percebe os efeitos danosos desse tipo de conduta, a coisa já está desandada há muito tempo. E aí é difícil botar no trilho. Fala aí, Luciano. Então, só para esclarecer um ponto, que talvez tenha 2 pontos. O segundo, o Zé Luiz vai responder. O primeiro, eu vou só complementar o que foi colocado anteriormente. Nós sabemos muito bem que nem todos têm o merecimento de ser curado. Nós vamos sempre esbarrar na questão do mérito. Inexoravelmente vamos esbarrar na questão do mérito. Só mérito, só uma parte. Não é só mérito. Tem gente que não pode, que faz parte do processo dela. Desculpa, Luciano, mas era o que eu ia colocar. Então, esse não poder significa, dentro da programação reencarnatória, que ela não teve mérito. São 2 palavras distintas direcionando a mesma questão. Né? Eu penso dessa forma. Casos e mais casos. Eu atuei durante 12 anos no ano. Eu sou pioneiro junto com a dona Raquel, esposa do médium, e junto com o próprio médium, e junto com o Dr. Hansen. Então, não tinha ninguém que a auxiliasse naquele primeiro momento, né? Porque era uma novidade na casa, era uma atividade inédita, todos estavam se adequando. E no momento em que eu percebi que havia uma necessidade muito grande, porque o Dr. Hansen era, na época, muito rápido, e ele conseguia naturalmente, ele fazia, né, as cirurgias, às vezes até em 2 pessoas simultaneamente, e outros tantos dobramentos que eu presenciei. Assim, foi uma grande escola. Para mim foi uma grande escola. Mas nós sempre vamos esbarrar na questão do merecimento. Eu tinha uma amiga que morava aqui na região, ela desenvolveu uma questão no corpo, muito feliz. Ela chegava lá, estava até mal cheirando, assim, dava pena de ver, mas com uma alegria gigantesca. Aí ela passou pelo foi um dos inúmeros casos, nem sei, já perdi até a conta. E ela ia para lá e eu conversava com ela: poxa, fulano, que bom que você está aqui, que bom, você tem fé, tenha fé, acredite e tudo mais. Pouco menos de 6 meses depois ela desencarna e passou para o Dr. Hansen. Agora, mesmo que a pessoa não tenha fé, que eu tenho o primeiro caso que eu vi de uma pessoa completamente cética e agnóstica, que foi curada pelo Dr. Hansen, foi na Serra do Piloto. Esposo de uma amiga minha. Foi sem acreditar. Foi porque a esposa forçou que ele fosse. Chegando lá, eu vou ser rápido, ele entrou antes de mim e está lá o Dr. Hansen, a C3, C4. Não, C3, C4 são as vértebras, né? Tá? E a gente estava... A casinha absolutamente tosca. Não tinha nem chão. Era batido. Um paninho que dividia a sala do quarto, que era o centro cirúrgico. E uma maca que era a coisa mais simples possível. Mais simples que você possa imaginar. Que ambiente luminoso aquele. A forma não importa. O que importa é o que está por detrás. E aí eu o vejo sair de lá com os olhos desse tamanho, esbugalhados, porque ele não sabia, ele não podia supor que o médico via nele o problema, que era um salva-vidas,
que estava atuando em Copacabana e que foi prestar um socorro. Na volta, pegou o banhista lá que estava se afogando, passou para o colega dele e ele ficou sozinho. Veio uma onda, deu-lhe o caixote e estoporou com a C3 e C4. Operou. A cirurgia foi muito bem cedida, na outra houve rejeição da própria massa óssea. Interessante isso. E óbvio que o médico vê. É óbvio que vê. E quando ele viu a C3 e C4, fez a cirurgia, ele ficou impressionadíssimo, não podia imaginar que esse tipo de procedimento pudesse ser feito, ou seja, um raio-x instantâneo que foi feito dele. Isso é comum. É comum. Tá? E aí fecha a minha fala. Eu só gostaria que o Zé nos esclarecesse acerca da vibração negativa, né? Vibração negativa da casa espírita. Eu não entendi o que você falou. Você pode explicar, por favor? Como é que eu vou dizer? A gente, no nosso Perdão, ambiente, só a corrigindo. vibração... É vibração densa. A casa espírita tem vibração densa? Eu falei isso? Falou. Tá, vamos lá. Eu tenho que dar o exemplo da minha casa aqui, não de Mangaratiba, né? O que acontece? É muito comum pessoas, estou falando dos médiuns, tá? Eles virem com pensamentos, né? Aqueles pensamentos de seus problemas de casa. É muito mais comum a gente ter que lidar com os problemas dos médiuns do que os problemas dos doentes que estão chegando. É muito comum isso. E nessa vibração, né? Na vibração da casa, né? Da minha casa em Bangu, é muito complicado, porque o que acontece lá é pela falta de médicos, pela falta de trabalhadores, praticamente feito um curso intensivo de 2 meses e aí começa a trabalhar. E isso é a maior armadilha, uma das piores armadilhas que pode ter com um trabalho mediúnico, aceitar qualquer um a qualquer preço. E aí você vê nitidamente, né? É o médium que perde o controle numa desobsessão, é o ser que vai tentar ajudar e acaba atrapalhando, né, na hora de colocar as mãos, né? Ele acaba dando fluidos não salutares, é o que o texto fala mesmo. Então, assim, essa vivência nossa é o mais importante. Então, é observado nas casas que eu conheço que são grandes, né? O Frei Luís, Ramatiz, Tupiara e muitas outras, que é necessário você sintonizar, né? Manter a vibração da casa. Aí não importa se seja uma vibração baixa ou alta, é a vibração da casa. Só que para que os médiuns consigam fazer isso, para que as pessoas consigam fazer isso, é necessário entrar naquela sintonia da casa através de pulsos na própria casa. É aí que tu vai aprender quais são os trejeitos, como é que se faz, como é que são as sessões, e aí tua mente entra naquela, e começa a falar assim, você dura 2 dias antes, você não pode comer carne, você 1 semana antes não pode beber. Então, essa vibração física, ela acaba mantendo na mente, né, na cabeça. Então, esse trabalho de cura, ele não digo nem de cura, é porque a gente não cura ninguém, né? Na verdade, é um trabalho de você dar um bem-estar físico. Talvez seja esse o melhor termo. Assim como eu acho que desobsessão não deveria mais existir isso, porque seria uma sessão de diálogo espiritual, não de desobsessão, porque não tem só obsediado numa sessão dessa, não é isso? A gente recebe orientações de muitos outros. Eu não sei se estou sendo claro, né? Porque a vibração, o trabalho, né, pode estar muito prejudicado, às vezes, pelos próprios trabalhadores da casa não preparados. E muita gente fala assim, fulano entrou aqui, fulano veio carregado. Às vezes não, às vezes é o próprio médium que, olhando para aquela criatura, traz a vibração negativa. Isso é importante. É importante filtrar isso, lidar com isso. Esse tratado aqui, que é esse livro do Miramês, ele ajuda muito nisso. Só que, assim, você precisa ler, a dica para o Marco, né? Leia de novo. Quando você sempre tiver dúvida com esse tipo de texto, leia de novo. Sublinhe as palavras-chave, que vai ver que na própria definição ele está dando a resposta que você precisa. Não sei se ajudei, Luciano, atrapalhei mais. Eu tinha Mais ou menos. entendido. Assim, Luciano e Zé Luiz, eu tinha entendido no contexto que o Zé Luiz falou sobre denso, essa energia que é densa, eu tinha entendido como se fosse assim, algo
Tanto que na hora, ele não falou, mas na hora eu fiz uma analogia na minha cabeça. Se você está no meio de um nevoeiro, você não pode entrar assim rápido. Você diminui a marcha, você vai sentindo, você vai vendo assim, testando a visibilidade. Essa aí. Eu entendi que esse denso não era no sentido do negativo, era próprio de cada casa e que não pode chegar a pegar qualquer um. Vem tu mesmo que está faltando gente, que precisa justamente ir nesse passo a passo, nesse avanço, nessa convivência. Tanto que depois, quando a Marisa falou e que deu o exemplo de que tem muito espírito e casas espíritas fazendo assim, tudo apressado, tudo correndo, ou então é uma disputa de quem vê mais lives, de quem vê mais não sei o quê, mas não está aproveitando, ou aprofundando, ou aprimorando, porque sai de um tema, vai para outro tema, não fecha um com o outro. Né? Então, o exemplo que a gente dá aqui do nosso grupo é que realmente você percebe um interligado, uma rede. Tem dia que lá no sábado está sendo fortalecido um conceito, uma ideia que foi trazida na segunda-feira, na terça, porque é esse crescer. Eu acho que cada um de nós conseguiu penetrar nessa energia densa, apesar de cada casa. Eu tinha entendido nesse sentido, quando o Zé Luiz deve ter falado tão automaticamente que ele nem percebeu que usou esse termo. Mas eu entendi dessa maneira, Luciano. Não chega a ser negativo. É uma coisa própria da casa, que cada um que chegue tem que sintonizar, tem que ir ali naquela conquista, né? Foi nesse sentido. E só que eu também acho que todo o assunto está bom. Nós estamos falando do livro Segurança Mediúnica, especificamente médios de cura. Mas eu acho que toda a orientação do Miramês é para todo mundo que já tem conhecimento da vida espiritual, da vida futura, já tem um olhar nesse ponto e que é para usar de responsabilidade, de disciplina e buscar o crescimento. Fechei. Ok. Só para a gente fechar também por aqui é o seguinte, vocês me desculpem, mas eu não concordo Só para fechar, que eu estava na fila para falar, mas ok, pode fechar. Obrigado, Nádia, pelo seguinte, vocês sabem muito bem que o plano espiritual, já apresentamos um trabalho aqui, inclusive, para todos. Está lá no YouTube, quem quiser assistir. Os bastidores de uma reunião espírita. Todos nós sabemos que o plano espiritual superior atua adstringindo, protegendo, limpando os miasmas da casa. Então, não existe essa de casa espírita com densidade vibratória. O que eu concordo é o seguinte, que o participante novato, ele deve realmente se adequar, se ajustar à frequência vibratória da casa. Isso ele só consegue através da frequência dos estudos da fluidoterapia. Então, ele estabelece uma sintonia entre ele, participante novato, com a casa espírita. Porque a forma como foi colocada, Zé, eu entendi claramente que as casas espíritas são densas em vibração. Isso aí não existe, né? Não existe. Foi ato falho. É o que a Raquel falou. Eu talvez tenha falado de uma forma que eu não lembro de ter falado, isso aqui é verdade. Então, se falei, desculpa, não realmente, estou com você, não é esse denso nesse sentido não, tá? Olha só, deixa eu falar, só dar um pitaco aqui, a Nádia vai falar. Eu já falei isso aqui. Quando meus filhos eram pequenos, aí eu vou dizer, era um problema deles, já é uma condição kármica deles. Quando eles eram pequenos, porque todos são médios, entendeu? Quando eles eram pequenos, eu levava meus filhos bebezinho para a casa espírita, Mateus tinha 11, 12, e os outros eram tudo escadinha pequenininho. Ia desde meses até 3 anos de idade. Eu levava já para evangelização
E o meu filho, Gabriel, chegava em casa, vomitava, ou então tocava o terror. Uma vez ele me deu um soco na nuca enquanto eu amamentava a Clara, que eu desmaiei. E eu tinha chegado à casa espírita. E eu percebi que não foi meu filho que deu aquele soco em mim. Aí eu fui lá para o Leon Denis e tirei uma consulta com o Dr. Herman. E sabe o que o Dr. Herman falou para mim textualmente? Casa espírita é hospital de espíritos doentes. Tire seus filhos da casa espírita e evangelize eles em casa. Eles não têm condição de ir para a casa espírita. Até os 7 anos de idade, você não vai botar os pés do seu filho dentro da casa espírita. Nunca mais levei eles. Até eles completarem todos 3, chegarem aos 7 anos de idade. Ele proibiu levar meu filho lá. Sabe por quê? Porque meus filhos voltavam de lá mediunizados. Trazia aqueles espíritos todinhos junto com eles. Não é a vibração densa. É que existem espíritos que vão ser tratados que têm uma certa, né, densidade espiritual, tem uma complicação espiritual, e existem algumas pessoas que, por invigilância ou por condições injunções kármicas, captam essas coisas e saem da casa espírita passando mal. Não é a casa espírita. Bem colocado. Nádia? Vai, Nádia. A Marisa falou da casa que eu trabalhei, né, que foi o CELD, e era exatamente nessa linha que eu queria colocar. Quando não era exatamente isso, a questão da harmonização. Quando você chega dentro do CELD, você tem que harmonizar com a casa para poder trabalhar na casa. Eu fui tirada de dentro de uma reunião pública e vem cá, vamos conversar. Mas, no mínimo, 2 anos de estudo para harmonizar com sintonizar e harmonizar com a vibração da casa. Antes de ir para a sala de cura, isso a gente falou semana passada, antes de ir para a sala de cura, passei por salão, passei por um monte de coisa. Você não sai e vai, porque é uma responsabilidade muito grande, por conta da harmonização. Agora, quando o Zé Luiz falou sobre energia densa, eu entendi da mesma forma que a Marisa, que a Maria Raquel. Da questão de você entrar numa casa e você ter que entender como funciona, ou seja, entrar num estado de harmonização. Uma outra coisa que foi falada na semana passada, que falei também na semana passada, foi a questão do médium saber quando ele não está bem, que ele tem que se abster do trabalho. Isso foi falado, eu falei na semana passada. Uma outra coisa que eu queria falar para o Luciano. Luciano, posso estar enganada, mas para mim são 2 coisas diferentes. Pode ter cura, ter pessoas que não podem ter cura, porque faz parte do processo dela de escolha do processo encarnatório dela passar pelaquela enfermidade. E pode ser por não merecimento. São 2 coisas distintas. Ok? Tem pessoas que estão dentro do processo encarnatório dela, passar pelo processo da dor, do sofrimento, da doença. Então, vai para dentro de uma casa espírita e vai para uma sessão de cura, o que pode se fazer é equilibrar para que ela passe pelaquela etapa de uma forma mais harmoniosa, mais consciente e de uma forma mais
não é fácil a palavra, eu não estou encontrando a palavra, de uma forma mais facilitada, de uma forma mais de mais aceitação, ok? Para mim são duas coisas diferentes. Não se cura, não é só por não merecimento. Tem pessoas que não têm a cura porque não faz parte da programação encarnatória dela. E a outra coisa, eu não sei mais o que é, eu tinha contado nos dedos para saber o que era, eu não anotei, então eu não lembro mais. Ok? Era isso. Muito bom, Nádia. Vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que está gravando, mas não tem importância não. Eu sou uma das pessoas que fui e conheci o médio José aqui no Lar Sagrado Coração de Jesus, Casa de Hansen, aqui em Biggefield. O nome aos bois. Oi? O nome aos bois. Não, eu fui uma das últimas pessoas que foram na casa de Hansen, aqui em Campo Grande. Eu não fui curada pelo Dr. Fritz, pelo Dr. Hansen, perdão. E ele disse para mim por quê? Porque era um resgate meu, um resgate de uma reencarnação muito, muito remota, para você ver como é que as coisas são, entendeu? Ele mexeu em mim e falou que a minha tela búdica estava muito fenestrada, porque eu faço 300.000 ressonância magnética, sei exatamente onde eu sinto dor, e médico nenhum olha para mim e fala assim, não é doendo assim. E às vezes dói como se é uma dor, às vezes, tão insuportável, que às vezes eu tomo Tramal e não passa. Aí agora eu já aprendi que eu tenho que ficar quietinha. Eu já aceitei a minha dor. Às vezes eu tomo remédio, mas agora eu não tomo mais o remédio. Sexta-feira eu estava sentindo muita dor. Eu vou tocando a vida sem dar muita importância para ela. Quando chega o meu dia, vou rezando, lógico. Eu como sem dor nenhuma, como hoje. Hoje, não tem dor. Amanhã não sei. Mas ele falou que a minha tela búdica era muito fenestrada. Eu nem entendi o que é isso. Fenestrada é muito cheio de furinho. Olha como é que as coisas se encadeiam. Quando eu fui a primeira vez lá no lar de Maria de Nazaré trabalhar, eu estava trabalhando, aí um espírito que estava no outro médio, no final, lá quando eles fazem passe nos médios, o espírito olhou para mim e falou assim, a sua tela búdica é fenestrada, tem um buraco, porque você caiu do carroção, mas faz muito tempo. Muito tempo. Falou assim. E quando eu fui no Frei Luiz a primeira vez, porque eu sinto essa dor há muitos anos. Tudo bem que depois da chikungunya ela piorou. Mas há muitos anos, eu tomava passe na casa de Emmanuel, lá tinha que fazer reunião, e eu senti dor. Um dia ela falou assim para mim, vai para o Frei Luiz. Vai para o Frei Luiz, vê o que está acontecendo com você. Aí eu fui, não conhecia ninguém do Frei Luiz, foi eu e o Cláudio. Entrei no filão danado, não sabia, perguntei para que essa fila, para botar ou não, botei. Aí fui na entrevista, aí eles me receitaram 3 passes, aí eu fui. Eu não lembro mais o número da sala, eu sei que o primeiro passe eu passei, tinha um monte de médico na sala cantando, 3 passes. Depois eu passei numa sala e eu olhava para cima, eu via o médico olhando para mim, mas eu vi uns índios que tinham uns 3 metros de altura. E eu ficava olhando para os índios assim, sabe? E os índios muito diferentes. Aí o índio, muito carrancudo, chegou no meu ouvido e falou assim, essa dor que você está sentindo é porque estão acelerando seus chakras. Ok. Acelerou meu chakra, mas também não perguntei quando é que ia passar. E não passou, tá? Não passou até hoje. Quando eu tive chikungunya, piorou. E tomei muito remédio. Hoje em dia, eu já não tomo tanto remédio assim. Eu não tomo mais Tramal, porque senão eu vou morrer de hepatite medicamentosa. Mas, de vez em quando, o bicho pega, eu ainda tomo umzinho, que é uma fórmula que o ortopedista fez. Mas eu estou levando, eu já aceitei a minha dor. Ninguém passa na Terra sem dor. A minha é física. Entendeu? Num ponto específico do meu quadril esquerdo.
Ô, Marisa, tramal, para mim, tem dia que chama trabom. Trabom, né? É. Pois é, para mim também. Trabom. Mas ele já tomei e não fez efeito. Fala, Zé. Zé hoje está falando, estou gostando de ver. Falante, tem que me redimir, né? Tô lembrando o que eu estou falando, caramba. O Luciano acabou de falar tudo, falou tudo. Achei que ficou faltando alguma coisa. Não, eu devo ter esquecido alguma coisa, mas foi até bom ter me Você dado. ia falar outra coisa e acabou esquecendo, mas tudo bem. Deixa eu Deixa só falando aí. pegar uma fala aqui rapidinho. É só para pontuar, nós curamos o nosso espírito na matéria, ok? Sim. E merecimento, programação reencarnatória é a mesma coisa, ok? E tenho dito. Ponto. Vai. Eu estou falando assim, é interessante. Você que foi na casa de Hansen, Marisa, e eu que fui aqui no SEAB, é interessante. Você, no tratamento, né, você recebia um papelzinho, né? Aquele papelzinho dizia assim, um monte de quadradinho, foi mexer no coração, no rim. E eu recebi aquele papelzinho durante 9 meses. Eu estava com dor, era no nervo ciático, né? Um papelzinho, rim, depois coração, enchei tudo, próstata. Eu com 40 anos de problema de próstata, até vamos procurar, porque ele mexeu na próstata, mas era assim o negócio, e as pessoas ficavam curiosas, tinha gente que não tinha um útero, né? E falou, mexi no meu útero, e aí tem que explicar o porquê, tem que as palavras certas para ela. Mas interessante, tinha gente que chegava assim, não, você está bem, estou bem, não estou sentindo uma dor nenhuma, que graças a Deus, que milagre aconteceu. Aí no papelzinho vinha escrito assim, não fazer sexo durante uma semana, não comer carne, não sei o que lá, não comer camarão. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou ter que fazer isso mesmo? Né? Então, assim, a quantidade da cura. Será que não dá para fazer um esforçozinho? E é um esforço que, não é? A Raquel está rindo, mas porque isso acontece o tempo todo. Eu acho que agora acabaram esses papelzinhos, mas não, continua, Zé. E os rebeldes, que eram operados pelo Dr. Hansen, voltavam no mês seguinte lá todos estrupiados, com ponto arrebentado, infeccionado, e ele ficava indignado com isso, reclamando desses pacientes. Nós somos recorrentes, cara. Ele passava para mim, ele mandava eu tomar espinha santa, eu tomava que nem água. Manda até hoje. Manda até hoje. Até hoje. Eu estou rindo, Zé, porque para mim era moleza. Eu sem recomendação. Eu já tiro 2 dias sem doce, 2 dias sem nada de origem animal, 2 dias sem não sei o quê. Então, moleza. Quando eu vi escrito assim, não pode beber bebida alcoólica durante 15 dias, era um desastre. Ali acabou a história. Acabou a cura, não é isso? Mas é com isso que a gente tem que lidar. Se a nossa proposta é cura, né, ele fala assim, não perca a paciência, né, com os enfermos, mas é isso mesmo, a gente não pode perder a paciência. A nossa parte tem que ser feita, a gente está fazendo. Né? Aí, beleza. Olha, meninos, já está quase na hora. Eu vou, de novo, compartilhar um conteúdo com vocês, que é uma música para a gente se preparar para fazer a prece. O senhor pode fazer? Aí, essa música... Gente, impressionante como eu pensei nesse grupo sábado e ontem. E ontem, sinceramente, quando eu escutei essa música, olha, nem sei o que me deu, eu sei que me deu alguma coisa. E eu fiquei bastante emocionada. Então, eu vou trazer ela para vocês. A gente prepara para a prece. Traga o seu coração os mares calmos da emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar. Procure alguém
Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. Traga ao seu coração os mares calmos na emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar. Procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. Tudo bem. No momento da nossa oração, eu acho que a gente precisa, todos nós, fazer um exercício da mentalização da chuva, nesses lugares onde as queimadas estão tão violentas, onde o sofrimento dos inocentes, dos animais, está sendo, assim, motivo de muitas lágrimas, não só aqui no plano dos encarnados, como nos desencarnados também. Ó Jesus amado, possamos nós, nesse momento, vibrarmos junto aos espíritos da natureza, para que eles peçam a Jesus a oportunidade de serem ouvidos, que a piedade, a misericórdia possa se estabelecer. Tudo está circunscrito nas leis. Isso, sem dúvida nenhuma, teria que estar acontecendo. Mas é um dever de cada um de nós pedir para que amenize o sofrimento dessa população
nessas regiões, não só no Brasil, mas em todos os lugares em que o fogo purificador está assolando essas criaturas. Então, Jesus amado, nós aqui, seus irmãos, ainda com uma dose pesada de ignorância, não sabemos direito, não compreendemos direito os desígnios do nosso Pai, nosso grande Criador, e conflitamos nossos desejos com a realidade que está estabelecida. Mas orientai-nos, Jesus, enquanto por aqui estivermos, para que a gente possa ser útil a esse trabalho tão precioso, Jesus, que é o seu trabalho de cuidar das suas ovelhas. E que nós, Jesus, em tempo de aprimoramento, que a gente não atrapalhe em momento algum, não lhe cause nenhuma dificuldade nas nossas distinções. Abençoe esse grupo lindo de pessoas que estão interessadas na melhora do planeta, na melhora das suas consciências, na evolução dos seus espíritos. Agradecemos, Jesus, essa oportunidade de interceder por nós mesmos e agradecendo pelo tempo, pela saúde, pelos meios que nos favorece essa reunião tão abençoada. Cuida de todos nós, Senhor. Seus meninos ainda errantes, mas muitos de nós já com o coração pacificado, desejando que essa benesse se estenda por todo o planeta e o homem possa viver melhor. Derrame sua paz sobre nós, principalmente sobre aqueles que estão em desatino, Jesus, causando tanta dificuldade no nosso planeta. Graças a Deus. Deus nos abençoe a todos. Que o bem prevaleça sobre todos os males. Graças a Deus. Eu queria pontuar sobre essa questão que o Dalton colocou na prece. Alguns dias atrás, eu vi algumas previsões de que a chuva para o Centro-Oeste ia começar na primeira metade de outubro. E aí começaram a rolar mensagens pelo WhatsApp, pelo Face, pedindo que a gente se reunisse em oração. A chuva caiu. Alguém tem alguma dúvida?